Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ruth, sou a professora Top Top, Sensa Sensa, Mara Mara e eu vou mudar a sua vida. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre frase. O que é frase, professora Ruth? Bom, frase é todo enunciado de sentido completo ou uma unidade mínima de comunicação. E agora enrolou tudo, não é verdade? O que é enunciado? Enunciado quando você fala alguma coisa que a pessoa entende aquilo que você falou, isso é chamado de enunciado, é uma parte de palavras ou uma palavra que a pessoa entende. Por exemplo, se eu chego para alguém, principalmente na sala de aula, né, que eu adoro fazer isso. Esse psiu é uma frase. Muito bem, porque a partir do momento que eu fiz psiu, então a pessoa entendeu, ela tem um sentido completo, é uma unidade mínima de comunicação. A pessoa entende que ela tem que parar de fazer barulho. Só que não, né? Nunca entendem. Mas eles com certeza sabem que devem ficar em silêncio. Muito bem. Bom, as frases, elas podem ser divididas em dois tipos. Tem as frases que são chamadas nominais, são aquelas que nós dizemos que não tem verbo. Ó, frase nominal, não tem verbo. Então, oi, tudo bem? Até logo. Tchau. Então, eu não usei nenhum verbo. Agora, tem as frases que são chamadas de frases verbais ou também de oração. Essas são aquelas que nós sabemos que tem pelo menos um verbo. Eu amo vocês de coração. Eu amo. Então, olha só, ele tem um sentido completo, né? Esse enunciado, e tem um verbo, o verbo amar. Então, é uma frase verbal. Ok? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então, dois tipos de frase: nominal sem verbo e verbal é quando tem pelo menos um verbo. Fácil, fácil, não tem o que errar. Bom, até aí estava fácil, né? Dois tipos, nós temos as frases, que são as frases nominais e verbais, mas nós também temos uma frase que é chamada declarativa, declarar. Quando você declara, sabe quando você vai declarar aquele seu amor por alguém? Então, uma frase declarativa são aquelas que encerram uma declaração, que essa declaração é acerca a respeito de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, Fred fez um desenho para mim. É uma frase chamada verbal, porque tem o verbo fazer, fez, e tem também aquilo que nós chamamos de declarativa. Eu declarei alguma coisa, coloquei um ponto final. Fred fez um desenho para mim. Tem a frase que é interrogativa. Ah, essa vocês sabem, tenho certeza. Vocês vivem fazendo perguntas para os professores e usam aquele sinalzinho de interrogação. Então, eles encerram uma interrogação. Você assistiu a minha aula? Olha, você assistiu a minha aula? Fiz uma pergunta, então coloquei aquele famoso chuveirinho. Essa é a frase interrogativa. Mas também tem as frases que são aquelas imperativas. Frase imperativa, professor, e tem isso? Sim, claro que tem. A frase imperativa é aquela que exprime uma ordem, que tem os verbos no modo imperativo. É aquela frase que exprime um pedido, que exprime um conselho ou até um convite. Professor adora usar o modo imperativo, adora usar as frases imperativas, como por exemplo, faça uma prova de língua portuguesa todos os dias. Sente-se no seu lugar. Fique quieto. Copie a lição. É uma frase imperativa, porque está dando uma ordem. Por favor, abra o seu caderno, está expressando um pedido, ok? Muito bem. Ah, pensaram que tinha acabado, né?
Só que não. Tem as frases que são chamadas de optativas. Nossa, frase optativa? Então, são as que exprimem um desejo. Quem me dera se meu time fosse campeão, né? Quem me dera meu time ser campeão. Quem me dera eu conseguir conquistar aquele crush, certo? Frase imprecativa. Nossa, agora ficou um nome meio estranho. Imprecativa. São aquelas que a gente usa uma imprecação. E o que é isso? São aquelas que são usadas para rogar pragas. Vocês não fazem isso, né? Não, vocês não rogam praga em professor, não. Então, maldita a hora que eu conheci o Leonardo. Gente, por favor, se tiver algum Leonardo assistindo, não tem nada a ver, porque eu tenho um aluno Leonardo, aliás, tenho vários que são uns amores, moram no meu coração. Foi um nome assim, sabe, que eu coloquei aleatório. Muito bem, então, maldita a hora que eu conheci. Então, eu estou como se eu rogasse uma praga, essa é chamada de frase imprecativa. E tem uma frase também bastante usada que é exclamativa. São aquelas frases que tem aquele sinal de exclamação. Sabe aquele i de ponta cabeça? Esse mesmo. Então, por exemplo, não acredito que você perdeu a aula da professora Top Top Sensa Mara Mara. Não acredito que você perdeu a aula. Ela está lá para exclamar, entonar a sua voz. Essa é a frase exclamativa. Depois de saber as frases, frase nominal sem verbo, frase verbal ou também oração, que tem pelo menos um verbo, nós vamos agora aprender o período. Período é uma frase organizada em orações, ou seja, tem de ter verbo, né? É a junção de frase com oração. Então, nós vamos lá. Como eu sei que é um período? Eu pego de uma letra lá no início do parágrafo, a letra maiúscula, e vou até um ponto forte. Quem que é o ponto forte? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Temos um período. Dentro deste período, nós podemos ter um período simples, que é aquele que tem apenas um verbo, e um período composto, que tem mais de um verbo. Eu vou dar um exemplo de um período simples. Eu sou professora de língua portuguesa. O verbo é sou. Então, eu só tenho um verbo da letra maiúscula até o ponto. Então, o ponto final. Eu sou professora de língua portuguesa. Então, nessa frase declarativa que eu declarei alguma coisa que só tem um verbo, então eu tenho um período chamado simples. A partir do momento que eu tenho espero que vocês gostem da aula, espero é a primeira coisa, primeiro verbo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu espero. E eu espero o quê? Que vocês gostem da aula. Dois verbos. Então, quando eu tenho dois verbos, então eu já tenho da letra maiúscula até um ponto, eu tenho o período chamado período composto. Então, vamos tatuar neste cérebro, né? Tatuem no cérebro de vocês. Primeira coisa, vocês têm que diferenciar o que é uma frase nominal de uma frase verbal. A professora Top Top Sensa Mara Mara disse, frase nominal é aquela que não tem verbo. Oi, tchau, até logo, um beijo. Muito bem, frase verbal é aquela que vai trazer um verbo. Oi, você está bem? Muito bem, é uma frase verbal. Eu gosto de chocolate e eu amo dar aula. Após saber isso, nós vamos saber se o período é simples ou se o período é composto. Simples, simples, só tem um verbinho. Simples, um verbo. Composto, ele tem mais de um verbo. Então, composto tem mais de um verbo. Pronto, agora nós vamos estudar a predicação verbal. Ou seja, nós vamos estudar o predicado e o predicado verbal. Então, se é verbal, nós sabemos que tem, verbal, verbo, ao ver, verbo. Muito bem. Esse predicado verbal, também conhecido como sintagma verbal, que é o bloco sintagma verbal. O bloco que tem o verbo, é a maneira como o verbo forma o predicado, ou seja,
são os verbos significativos. Professor, e tem isso? Tem o verbo que é significativo e tem aquele verbo que é chamado verbo de estado ou verbo de ligação, que ele não é significativo, porque ele não exprime uma ação, ele só está lá para poder fazer uma ligação, ligar uma qualidade do sujeito, uma característica, mas que está no bloco do predicado. Então, esse é um verbo não significativo. Mas quais são os verbos significativos, professora? Aqueles verbos que exprimem uma ação. Então, vamos olhar. Quando você tem um verbo que exprime uma ação, ele é dividido em algumas partes. Primeira parte, nós temos os verbos que são chamados de verbos transitivos diretos. Professora, e agora? O que é um verbo transitivo direto? Você sabe o que é transitivo. Transitivo é aquele que tem um complemento. Transitivo, ele precisa de um complemento para que ele tenha um sentido completo. E ele é direto porque ele não precisa de uma preposição para ligar o verbo a esse complemento. Por exemplo, eu chego na sala de aula e falo, galera, eu amo. Ama? Eu amo. Então todo mundo vai ficar, sabe, com aquele monte de interrogação na cabeça, mas o que essa professora ama? Ninguém sabe, porque o verbo não tem um sentido completo. Então ela ama. Se ela ama alguém ou ela ama alguma coisa. Precisa de um complemento. Aí todo mundo vai perguntar quem que a senhora ama ou o que a senhora ama. Gente, eu amo chocolate e Coca-Cola. Então, olha só, amo chocolate. Eu precisei pôr alguma preposição aí? Não. Então, esse verbo amar, ele é transitivo, porque ele tem um complemento. E ele é direto porque este complemento não tem uma preposição. Voltamos, agora nós vamos olhar outro tipo de verbo transitivo, que é aquele verbo transitivo, tem que memorizar, tatuar no seu cérebro, que ele tem um complemento, só que agora, gente, é o chamado transitivo indireto. Por que ele é chamado assim, professora? Porque ele tem um complemento e este complemento precisa de uma preposição. Sério? Sim. Olha só, agora diferente, eu entro na sala de aula e falo, eu gosto. Aí todo mundo fica, ela gosta? Ela gosta de quem? Ela gosta do quê? Olha só, de quem? Do quê? Precisou de uma preposição. Eu posso falar, eu gosto chocolate? Eu gosto Coca-Cola? Fica estranho, né? Então, não pode, porque precisa de uma palavra chamada preposição para ligar. Então, estes verbos que precisam de uma preposição para completar, né? Porque eles precisam do complemento e precisa dessa palavrinha para ligar, eles são chamados de verbos transitivos e indiretos. Bom, o que você precisa saber? As preposições, lógico. Se você não souber as preposições, você não tem como saber se aquele verbo ele é transitivo direto ou indireto. Sabe por quê? Muitas vezes a letra A, sabe aquela letra A? Então, ela pode ser artigo, ela pode ser um pronome demonstrativo e pode ser também uma preposição. Nossa, agora confundiu tudo. Sim, confundiu tudo. É verdade, mas só que nós temos que aprender aos poucos. Nós vamos descomplicando. Mais à frente, a professora, logicamente que eu, top, ciência, Mara, ela vai ensinar, né? Eu vou ensinar como que você descobre se aquele A é um artigo ou se aquele A é uma preposição. Então, nós vamos descobrir. Mas a primeira coisa que você tem que saber é o que é o verbo transitivo. Pronto. Você olhou aquele T. Esse T é do quê? De tem. Tem o quê, professor? Um complemento chamado complemento verbal.
Ele tem outro nome, mas por enquanto nós vamos chamá-lo de complemento verbal. Esse complemento verbal, se vier sem a preposição, então o verbo é transitivo direto. Esse complemento verbal, se vier com uma preposição, o verbo é chamado de transitivo indireto. Mas também há um que é chamado de bitransitivo. Dois. Ele é transitivo direto e indireto ou bitransitivo, como algumas gramáticas e alguns professores chamam. Bom, é porque é um verbo que ele pede dois complementos. Por exemplo, eu enviei. Eu enviei. Ah, eu enviei. Todo mundo vai falar assim, a senhora enviou o quê, professora? Eu enviei uma atividade. Ah, a senhora enviou uma atividade? Enviou a quem, professora? Eu enviei aos alunos. Aos alunos. Olha só, quem envia, envia algo a alguém, ó. A alguém, a preposição aí. Então, nós temos dois complementos. Um complemento sem preposição, uma atividade. E o outro complemento com a preposição, aos alunos. O verbo é bitransitivo, ou ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Bom, agora nós vamos estudar um verbo que não tem complemento. Ele tem um sentido completo. E o que vier junto a ele são chamados de termos acessórios. Sabe aquele acessório que você pode pôr ou pode não pôr? Você quem escolhe? Por exemplo, eu quero usar um brinco. Eu coloco para ficar assim mais bonita, chamar mais atenção, ficar mais estilosa. Mas se eu tirar o brinco, vai fazer alguma diferença? Não. Então é um termo acessório. Então vamos lá. O verbo intransitivo é aquele que tem o sentido completo. Se eu falar para vocês, olha, gente, o cachorro do meu vizinho morreu. Morreu. Todo mundo sabe o que aconteceu com o meu cachorro? Morreu? Sim, porque esse verbo não pede nenhum complemento. Se pedir, porque você está curioso do que ele morreu, como ele morreu, com quem ele estava quando ele morreu, são termos acessórios para enriquecer a oração. Mas todo mundo vai saber que ele foi desta vida para outra melhor. Se eu falo assim, galera, o bebê nasceu, todo mundo sabe que o bebê nasceu, nasceu. Eu não preciso falar com quantos quilos ele nasceu, como ele nasceu, onde ele nasceu. Isso, se eu falar, são chamados os termos acessórios. Então, verbo intransitivo, ó, intransitivo. Esse in dá sentido de não. Não, não tem complemento, ó. Transitivo, tem complemento. Intransitivo, não tem complemento. Todas as palavras que vierem, né, depois dele, do verbo, são chamados os termos acessórios. Você tira elas dali e aí o que ficou você vai entender. Se você tirou e não ficou completo o sentido, então ele não pode ser intransitivo. Por exemplo, Ruth comprou uma bolsa. O verbo é comprou e nós sabemos que quem comprou foi a Ruth. Muito bem, agora depois do verbo veio uma bolsa. Vamos tirar esta parte dali para saber se é um termo acessório? Sim, tirei, apaguei. Ruth comprou, Ruth comprou. Olha, Ruth comprou. Na sua cabeça, na mesma hora, vem aquele ponto de interrogação. O que é que a Ruth comprou? Falta um complemento verbal para que tenha um sentido completo. Então, o verbo comprar, ele é transitivo, ele tem complemento. Agora, se eu falar para vocês que Ruth viajou, sim, Ruth viajou. Eu viajei, todo mundo sabe. Nossa, a Ruth foi daqui para outro lugar, entenderam? Então, o verbo que não tem complemento, ele é intransitivo. O verbo que tem complemento sem preposição, ele é transitivo direto. O complemento com preposição, transitivo e indireto. E se tiver dois complementos, professora, se tiver dois, ele é bitransitivo.
ou transitivo direto e indireto. Então, turminha, galerinha dos 7º anos, muito bem, meus Angels Teens, vamos estudar, escutar as explicações da professora Top Top Sensa Mara Mara, quem eu, Ruth, e vamos fazer uma rotina de estudos. Então, essa rotina, ela precisa ser feita. Estudar à distância não é fácil, não é. Mas é possível? Sim, é muito possível. Você tem que ser muito responsável e disciplinado. Você vai organizar uma rotina. Hoje eu vou estudar língua portuguesa. Você pega, estude, faça as suas atividades naquele dia. Amanhã eu vou estudar outra disciplina, matemática. Não, eu tenho que estudar 2 por dia. Pegue uma mais difícil para você com uma que para você é mais fácil. Então, aí você vai fazendo o quê? Montando uma rotina, montando um diário ali de estudos. Então, isso fica mais fácil, você vai aprender com mais facilidade. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a professora para tirar. Você não consegue fazer, não entendeu? Olha eu aqui. Muito bem, então você tem que pedir ajuda. Professora, não consigo, a senhora pode me explicar? Eu explico novamente. Mas o que você tem que fazer? Escute o vídeo uma vez, escute a explicação 2 vezes. Na hora de fazer a atividade, você volte para o slide que tem aquela explicação. Não faça de qualquer jeito. O estudo leva você ao sucesso. Então, você precisa organizar neste momento a sua vida de estudos. Eu estou com muita saudade de todos, espero que todos estejam bem e que vocês possam estar novamente bem em breve com os professores. Um beijo no coração de cada um, gratidão pela atenção. Olá, meus Angels Team! Saudade de todos! Fiz esse vídeo para poder pedir para que vocês façam as atividades com muita responsabilidade e tirem as dúvidas comigo.